Se liga a pergunta que eu recebi, ó. Só me ferro nos relacionamentos, sempre sou enganada. O que fazer? Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui no nosso canal, mais uma aula aqui no nosso canal. E eu, quando recebi essa pergunta, né, primeira coisa que eu pensei, falei, bom, eu tenho a comunidade Burigato de Estudos Humanos com mais de 300 aulas, mais de 350 horas de conteúdo. E com certeza tem alguma aula que eu já gravei que responde com profundidade essa dúvida, certo? E aí eu encontrei aqui a comunidade, né, na seção Portal Poder Social, onde nós temos aqui alguns treinamentos, todos eles são treinamentos, né? Cheguei no treinamento Domine a Arte do Relacionamento Amoroso Vida 2 e vi que esta aula, Pare de se iludir, repertório, ataca exatamente esta dúvida. Então, ou seja, se você tem esta dúvida, esta é a aula que vai te ajudar. E você vai ter acesso gratuito agora a esta aula, que é a parte 1, beleza? Então você vai ter acesso agora à parte 1 desta aula para compreender com muito mais profundidade. Primeiro, o que eu quero dizer com esse pare de se iludir? Qual é o mecanismo, de certa forma, psicológico que temos e que nos leva a este auto-engano e como adquirir repertório, claro, para que nós não caiamos como esta querida seguidora que me mandou esta pergunta, beleza? Então, mais uma vez, vamos lá. Para que você tenha acesso à aula, você tem que assinar lá na COB, mas você vai ter acesso gratuito à parte 1 desta aula agora, beleza? Porém, você deve estar pensando, pô, parte 1, então tem a parte 2, como que eu tenho acesso à parte 2? Bom, assinando a COB. Porém, como presente para vocês, eu vou liberar a parte 2 desta aula também, certo? Também até dia 28/6, beleza? Até sexta-feira agora, a última sexta-feira de junho, você vai poder ter acesso, não só a parte 1, que você vai ter acesso agora aqui nesta aula, mas como também acesso à parte 2 desta aula dentro da nossa própria comunidade, beleza? Como que eu faço para ter acesso? Vamos fazer o seguinte, assista esta aula e no final eu volto aqui para te dizer como que você tem acesso à parte 2 desta aula e mais uma surpresa que só quem ficar até o final vai saber qual é, beleza? Então, boa aula e até o final dela para saber como que você tem acesso à parte 2. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso Portal Poder Social, o lugar onde você aprende a ser uma pessoa madura e atraente. E a aula de hoje é uma aula muito necessária para os dias de hoje, porque muita gente vive nesse estado de ilusão e por uma experiência, né, muito clara, que eu acho que podemos colocar como motivo principal, mas eu vou explorar aqui junto com vocês, enfim, né, algumas possibilidades. Então, título da aula, como você já sabe, é Pare de se iludir, repertório. Vamos direto para a aula, que eu sempre começo introduzindo a aula, mas a gente acaba estendendo bastante também no conteúdo, então vamos direto para a aula. Ó, todos nós nos sentimos incompletos de alguma forma. E aí, ó, o problema é, como preencheremos esse vazio? Veja, como eu já expliquei, nós somos um ser que projetamos ausências na realidade. O que eu quero dizer com isso? A gente olha e tenta e a gente percebe o que falta, não é? Você vê? É interessante, né? Que nem eu tô lá na casa da minha mãe, por exemplo, aí tem a cachorrinha linda que a gente ama, né? E enquanto a gente tá sentado no sofá, ela tá ali quieta. Quando a gente senta na mesa, aliás, o que acontece? Imediatamente ela fica eufórica, porque eu dou algumas coisinhas para ela e tal, né? Então o que acontece? Ela está projetando a presença de algo. A partir do momento que eu sento na mesa, ela compreende que existe uma comida lá, não é? Bom, então ela, de certa forma, ela reage ao que existe, digamos assim. Né? É um exemplo bem banal, mas só para você entender. Ou seja, ela estava num estado de quietude, deitada na sala, jogada ali. Levantamos, ela imediatamente percebe que há um movimento, há uma presença de algo e ela quer agir com base naquela presença de algo. Passear, comer, certo? Nós, seres humanos, agimos de uma forma um pouco diferente. Eu posso estar sentado ali no sofá e no sofá, ali no sofá, eu estou projetando diversas ausências, de fato, né? Eu não preciso que, por exemplo, minha mãe comece a pôr a mesa para que eu sinta fome. Não, eu sinto fome, sinto necessidade. Eu projeto umas vezes, pô, não tem café, não tem comida e tal, eu quero aquilo, né? Bom, então o que acontece é o seguinte, o tempo inteiro, e isso é muito necessário, veja, a invenção, né, ou melhor dizendo, a manipulação do mundo, como o vemos, né, com essas inúmeras invenções de fato, elas nos demonstram isso, é a capacidade do olhar humano de projetar uma ausência ali, algo que poderia estar ali cumprindo determinada função, executando alguma coisa, tá? Então o que acontece? Nós estamos olhando para a nossa vida e projetando ausências. Então eu estou
numa mesa de bar e eu projeto uma ausência. Queria alguém agradável para conversar, queria estar em casa abraçado com alguém ao invés de aqui no meio desse monte de bêbado, né? Ou seja, o tempo inteiro estamos projetando ausências. E é isso que nós podemos já de cara interpretar. Todos nós nos sentimos incompletos de alguma forma, assim, constantemente. E até o que eu quero fazer é um pouco ajustar melhor este olhar. E o problema é como preencheremos esse vazio. Agora veja, olha que interessante aqui então. Já introduzindo, muitas vezes o fazemos com ilusões e vamos pegar já o exemplo para pegar, né? Para ficar mais claro. Exemplo do saudades da infância ou o oi sumida, né? Ou oi sumido e acreditar que a pessoa te ama. Vamos lá. Então veja lá. Muitas vezes o fazemos com ilusões. Então, da mesma forma que eu tô lá no bar, vamos pegar, né? Antes de entrar nos exemplos. Estou lá no bar pensando, poxa, queria estar em casa, abraçado com alguém, ao invés de aqui no meio desse monte de bêbado. Bom, não dá, não tem esse alguém. Então, já que não tem esse alguém, eu posso ficar entristecido, depressivo, alimentando esta fantasia e essa ausência, certo? Ou eu posso me conectar com a realidade, articulá-la melhor, para que, a partir dos elementos que eu tenho, eu comece a criar. Veja, então, bom, eu preciso, vamos supor, né? Vamos pensar de forma bem mecânica. Eu preciso de alguém, logo eu preciso achar alguém. Então, aqui, tem um cardápio, né? Ou seja, em casa eu não teria, em casa não tem ninguém. Aqui tem pessoas. E agora eu posso, a partir do momento que eu identificar essa pessoa, retribuir, eu posso criar um relacionamento, né? Me despertar para esse relacionamento. Quem sabe daqui algumas semanas viver isso que eu quero, né? Eu me instalo na realidade e uso a realidade a meu favor, tá? Poderia não, poderia ficar sentado ali no bar, depressivo, né? Maquinando sobre as minhas lamentações, tá? E aí o que eu estaria fazendo? Preenchendo aquilo como uma ilusão. Ou seja, eu estaria naquele momento olhando para a minha ausência e me iludindo, não é? Talvez fantasiando, talvez falando e focando em coisas já inexistentes, a perda de tempo, por que eu cheguei nessa idade assim, né? Então, claro, aqui não necessariamente a gente poderia categorizar isso como uma ilusão exatamente, certo? Mas veja, o que eu quero dizer aqui até nesse caso mais concreto como ilusão é eu não tenho a capacidade de olhar para a realidade e, por exemplo, aplicar tudo que vimos já nas aulas anteriores, certo? Porque eu estou num momento onde, e talvez, né, mais uma vez, talvez você tenha chegado aqui, não aplicou ainda nada, porque você quis ter a visão geral da coisa. Eu, por exemplo, faço isso muitas vezes nos treinamentos que eu faço. E aí o que acontece é você, chegou aqui, sei lá, por algum motivo ou outro, você está nessa situação, né, numa festa tal, e não consegue, tá? Se desenvolver, porque, mais uma vez, você está pegado a uma espécie de ilusão, porque ela não é a realidade. Você está projetando algo, você está agindo, tanto que o seu corpo... E veja, agindo mesmo, porque você está num bar, por exemplo, ao invés de você se encantar com o que você vê, você se entristece pelo que você se ilude, né? Ou seja, eu queria estar em casa, na Netflix, abraçado, e aí o seu corpo ele já se encolhe naquela tristeza, depressão, qualquer coisa que você esteja sentindo. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Vamos pegar então esses dois exemplos aqui. O da infância. Veja, quantas vezes talvez, eu já falei, com certeza, né? Hoje não mais, porque eu tenho uma melhor compreensão, mas assim, aliás, você vai entender o que eu quero dizer, né? O não mais. Veja, pensamos muito isso. Principalmente quando deu alguma merda, né? Puta, tô lá atolado de dívida, ou tô tendo que trabalhar a hora que eu não quero, ou puta, que saco, preciso acordar cedo amanhã, certo? Bom, saudades da infância. Beleza. E aí eu começo a fantasiar. Já até falei disso antes, né? Em outras aulas. Começo a fantasiar. Puta, que saudade da minha infância, cara. Aí você, sei lá, você começa a pensar naquele momento que você acordava, sei lá, numa sexta de férias, não é? Sua avó, talvez, fazia ali um lanchinho do café da manhã pra você assistiu um desenho. Bom, essa era uma fantasia minha, né? Cara, é totalmente desconectado da realidade, né? Primeiro imagina, que bizarro, né? Eu, na minha idade, vivendo isso exatamente. Bom, só pra você ter uma ideia, só pra pegar um exemplo, uma vez eu testei. Eu, lógico, né? Não especificamente com o lanchinho da vovó, mas eu falei, cara, eu vou fazer o meu café da manhã e eu vou sentar assistir desenho. Pô, imediatamente, sei lá, 30 segundos de tédio, assim. Eu não vi graça nenhuma naquele desenho. E fui fazer o que eu gostava de fazer, estudar alguma coisa, né? Isso faz até um tempo já. Mas isso já demonstra uma ilusão, né?
nesse nível prático. Eu não quero, nem isso eu quero. Então eu não tenho muito bem saudades da infância. Eu tenho uma ilusão, um desejo que é outro, e eu traduzo dessa forma, mas na verdade é uma vontade de não querer fazer nada. É diferente, não é saudades da infância. Eu queria não fazer nada, mas a gente se apega a essas ilusões. Bom, e aí, mas vamos supor que fosse. Veja, se viesse um gênio, muito provavelmente falasse, olha, no estalar de dedo você pode voltar a ser uma criança. Olha, se você considerasse de fato tudo que você está apostando, é improvável que você o fizesse. Porque, veja, será que você realmente quer, mais uma vez, voltar a ter, sei lá, 10 anos de idade, onde seu pai define o que você come, para onde você vai, como você faz, o que, né? Será mesmo que você quer perder tudo isso daí? Passar de novo pela escola, passar de novo por uma faculdade, passar de novo pelo exame para tirar carta, se for o caso, né? Reserva do exército. Você quer mesmo isso aí? Lidar com todas aquelas frustrações, com toda aquela bagunça que a adolescência muitas vezes é? Sei, né? Não sei. Realmente, eu, por exemplo, não tenho a menor vontade. De verdade, eu tô muito bem, né? No momento onde eu tô. Então, eu, por exemplo, não tenho. E você tem? Então, tá. Se tem, por que investir? Será que é isso mesmo? Como eu disse, será que é saudades da infância ou vontade de não fazer nada? Né? Da mesma forma, o isso me dá. E aí a gente já vai projetar algo, claro, mais vinculado ao treinamento, domine a arte do relacionamento amoroso, que é o quê? É a pessoa que... Vamos lá, imagine. Olha que interessante. Você estava no bar, voltando ao exemplo, não vou repetir, mas está no bar, tristecido e tal, e você não mudou aquela postura. Você foi para casa ainda com a ilusão do puta, queria alguém para estar abraçado no Netflix, no Netflix não, no sofá assistindo Netflix e tal. Aí você chega em casa triste, porque claro, não tem ninguém lá, e você também, mais uma vez, deixou o rolê passar, o evento, a festa ou o bar passar, e você não fez nada com isso. Por exemplo, não aplicou o que você aprendeu, beleza? E aí, de manhã, você pega seu celular e tá lá. Oi, sumida. Oi, sumida. Daquela pessoa que lá atrás você gostou e por algum motivo ou outro não deu certo, por causa dela, ela não quis, certo? Essa pessoa não quis. E aí agora você vê, você brilha, né? A realidade colore. Será que hoje à noite eu vou estar aqui em casa abraçado com essa pessoa assistindo Netflix? E aí, ela me ama, ele me ama. Ela se arrependeu, ele se arrependeu. Pronto. Você começa a fantasiar, a se iludir, por causa de uma simples frase. Você deixou o terreno da sua imaginação fértil para que aquela singela frase tivesse esse efeito todo. Aumentar o brilho da sua realidade. A maioria de nós, é sério, a maioria de nós vive nesse estado de ilusão constante, se deprimindo e se excitando como uma gangorra, com muita facilidade e com muita ingenuidade. É sobre isso que nós vamos falar logo. Qual a fantasia que está te colocando hoje, né, em um estado profundo de ilusão? Talvez você até se pergunte, eu vou falar disso aqui, mas vamos já introduzir, porque para fazer uma conexão mais fundamental, né? Talvez você até se pergunte, mas Thiago, qual é o problema? E isso é fogo, cara, porque... como assim qual é o problema? Veja, se uma criança hoje vira para você e fala assim, eu quero dirigir, certo? Porque eu vi meu pai dirigindo e eu sei dirigir. Então eu quero que você me dê o carro para que eu dirija. Qual é o primeiro pensamento que vem na tua cabeça? Essa criança é louca, né? Ela não sabe do que ela está falando. Ela está se iludindo. No momento que ela sentasse, ela perceberia o desafio, ou não, né? Mas qualquer um de fora, que tem um mínimo de consciência, perceberia a loucura daquele ato, né? Uma criança, sei lá, de 10 anos dirigindo um carro. Por quê? Porque ela viu o pai dirigir, né? Eu lembro que uma vez até, não foi essa, mas eu lembro que eu até que tive uma certa facilidade em aprender a dirigir. Eu atribuí isso um pouco ao ver minha mãe dirigindo frequentemente, mas não sei se era bem isso não, né? Depois analisando, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas olha só, é uma ilusão, né? O problema é quando você pauta a sua vida de ilusão atrás de ilusão, não é? Você veja, vou até pegar um outro exemplo. Imagine que você queira ser empreendedor, empreendedora, e aí toda vez que você encontra os seus amigos, todos lá, né, CLT, com aqueles projetos um pouco mais, sei lá, mais naturais, né? Naturais não é bem, mais normais, né, mais comuns, que é lá, sai da faculdade, sai do emprego, tá, vai para o emprego, segue uma carreira ali, X,
né? Auxiliar disso, assistente daquilo e tal. E você lá, sonhando por alguma coisa. Bom, o que acontece é, todo mundo te ouve com aquele ar de soberba, né? No sentido de que, nossa, que idiota. Como ele viaja, como ela viaja, como ele se ilude, né? Claro, qual que é o ponto aqui? O ponto é, lógico que o tempo inteiro nós estamos fantasiando sobre algo. Não é possível. Por exemplo, neste exato momento, eu estou fantasiando algo. Qual? Eu estou gravando algo que eu projeto que seja o interesse de vocês e que se eu postar no portal Poder Social, vocês vão assistir, a vida de vocês vai melhorar. Isso é uma ilusão. Mas é uma ilusão, né? Uma fantasia calcada na realidade. Ela tem fundamento. Por que ela tem fundamento? Porque, bom, eu tenho assinantes, eu tenho pessoas que me pagam para fazer isso. Bom, eu tenho pessoas que já assistiram um monte de aulas, que deram notas maravilhosas para aquelas aulas. Eu tenho comentários, eu tenho uma série de elementos da realidade que me conduzem a fazer aquilo. Certo? Agora imagine, né, que veja, eu fizesse com a mesma pretensão, mas o portal Poder Social não existisse e não tivessem assinantes e tal, bom, seria uma ilusão mais desconectada da realidade. Não quer dizer que ela não possa acontecer. Como, por exemplo, pode ser que o Oi Sumida signifique uma espécie de arrependimento, mas será que é? Há elementos claros para isso? Não há. Essa é a questão. Então veja, a ideia desta aula é o seguinte, é diminuir a lacuna entre o que você fantasia e a realidade, para que você, no mínimo, se instale um pouco mais e aproxime esses dois mundos, tá? Porque quando eles são muito desconectados, como a criança que acha que pode dirigir porque viu o pai, aquilo é uma loucura. Só que quando você tem 19 anos de idade, né, vamos colocar mais 18, 16, qualquer pessoa em sã consciência ouve algo, por exemplo, totalmente desconectado da realidade, como, sei lá, um moleque de 16 anos falar assim, serei dono do SBT um dia. Todo mundo vai fazer isso. É muito longe. Se ele fosse filho do Silvio Santos, todo mundo falaria assim, sim, não é? É a mesma coisa, com elementos diferentes, né? Deu para entender a coisa? Então, a ideia é se aproximar. E qual que é o objetivo real? O objetivo real é, de fato, melhorar a sua vida. Porque alguém que vive iludido não é feliz. Ponto. Tá? Não é. Vamos pegar o exemplo de Saudades da Infância, ou do Oi Sumida. O Saudades da Infância é, o cara vai lá, acorda, ele esquece todo o entorno dele, a responsabilidade, né? O quanto a empresa precisa, a família precisa dele, e ele fica lá fantasiando sobre como era legal quando ele tinha lá 10 anos e era cuidado pela avó, e aí ele trata mal a esposa, trata mal os filhos, trata mal os colegas de trabalho, trabalha mal, ganha pouco e vive uma vida de merda. Por quê? Porque ele se ilude e estraga toda a sua realidade. Veja, o Oi Sumida é a mesma coisa. O cara, a mina, acordam, né, daquele estado um pouco depressivo, porque viveu o bar, mais uma vez deixou passar uma oportunidade, e aí, fantasiando sobre aquilo, viu um elemento que, pá, criou uma história toda. Se arrependeu, me quer, me ama, vai dar certo dessa vez, né? O mundo se colore. Só que aí, a pessoa vai lá e responde, tá? E quase que imediatamente, a outra some. Não responde mais. Pronto. De um estado depressivo, brilho. Mais depressão. A pessoa não encarou como uma pessoa madura onde, tá, o que isso significa? Esse é o ponto. É esse gap que eu quero colocar para vocês. E veja, só pegando aqui, né, uma coisa. Eu lembro quando uma vez a gente estava na casa de uns amigos nossos e tem uma amiga, uma colega nossa, já tem uma certa idade, tem lá quase seus 40 anos de idade, e vive trazendo histórias muito, assim, todo mundo, tanto que ela traz, até com esse tom cômico, né? Todo mundo dá risada, nossa, eu não acredito que isso aconteceu com você e tal. Ela também dá risada. Claro, há um elemento ali de desconforto dela, há um elemento de tipo, deixa eu rir. É tão trágico que deixa eu rir, né? E sempre são histórias Tinder, amor, tal. E eu lembro uma vez que a gente tava lá e ela contando a história, puta, uma péssima história. Sabe quando ela conta aqui e fala, puta, o que você tá fazendo com essa pessoa? E aí daqui a pouco essa pessoa mandou uma mensagem, tava todo mundo junto. Essa pessoa mandou uma mensagem pra nossa colega ali. E aí eu lembro até, falei, todo mundo falando, pergunta. Eu falei, não responde. Aí, passou uns 15 minutos. O cara apagou a mensagem que ele tinha mandado. Deu pra ver como ela se afundou com aquilo. Só que ela fez pior. Ela perguntou. Ela fingiu que não viu e perguntou o que era. Né?
O que eu quero colocar pra você, claro, né? Faltam elementos pra você entender de fato como a coisa aconteceu. Eu tava lá, né? Então confie no meu olhar. Aquilo a entristeceu e a jogou de volta naquela coisa. Então, olha só, ela estava rindo. Nossa, olha que absurdo, olha que absurdo. O cara trouxe, pá, ela voltou para aquela história. O cara ainda, pior, ele trouxe ela de uma forma totalmente idiota. Ele mandou uma mensagem, apagou, e aí ela se encheu de, a real é que ela se encheu de esperança da forma mais absurda possível e voltou para aquela conversa. Quantos então de vocês aí não se identificam com isso? Ficar lá, né, lidando com aquelas pessoas que, puta, é totalmente ruim lidar com aquelas pessoas, mas você fica se fantasiando. Ela se iludiu. Claro, né? Podíamos investigar de muitas outras formas, né? O caso dela. Lógico que não vamos fazer isso, não é o nosso interesse. Também faltam elementos, inclusive para eu conhecer a pessoa, porque eu não, né? Enfim. Mas a questão fundamental é essa. Olha só, não tem como uma pessoa no estado de inocência desse ser feliz, porque ela vai constantemente se enganar perante o que ela vê. É a mesma coisa que, sei lá, eu olhar esse fone aqui e achar que isso aqui é um microfone. Eu tento ficar falando, né, a partir de um microfone, pô, todo mundo vai me achar maluco. Só que, claro, não é tão óbvio assim na vida real com outros casos, e é o que vamos tentar calibrar aqui, tá? Bom, demais o conteúdo dessa aula, né? Eu tenho certeza que agora você deve estar maluco, maluca para continuar assistindo e saber quais são as fantasias, ou seja, compreender e dominar todo o resto do conteúdo que nós liberamos dentro desta aula, certo? Para você ter acesso, então, é muito simples. Até dia 28/6, é só você clicar no link aqui da descrição e você vai cair no nosso atendimento e nós vamos fazer o seu cadastro para que você tenha acesso à parte 2 desta aula e mais um presente que só quem se inscrever e tiver acesso à parte 2 vai saber qual é, beleza? Agora, passou, poxa, Thiago, cheguei no dia 30. Sinto muito, você não vai mais poder ter acesso à parte 2 gratuitamente. Você vai ter que assinar direto no nosso site, que fica aqui na descrição também o link, beleza? Agora, se você perdeu esta aula e você não quer perder as próximas aulas, você já sabe o que fazer. Clica aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like para que você sempre seja avisada de conteúdos novos aqui, não é? E, claro, possa garantir acesso a conteúdos gratuitos e ofertas que liberamos como essa daqui, tá bom? Mas, agora, se você tá antes do dia 30, é muito simples. Clica no link aqui, já vai estar evidente ali na descrição qual é, e você vai conseguir ter acesso à parte 2 desta aula, dominar todo este conteúdo e, como a nossa querida seguidora, descobrir como que você para de se ferrar nos relacionamentos, ser enganada e logo o que fazer para mudar essa situação. Beleza? Vejo você então na parte 2 e com uma surpresa inacreditável que só quem se inscrever vai saber qual é. Então, vejo vocês lá.